Ei, galerinha, bom dia. Mais uma aula de português, né? Eu sou a professora Cris. Bom, gente, eu queria conversar com vocês, assim, as nossas aulas por enquanto vão continuar por vídeo. Eu tô com um probleminha no meu notebook, tá bom? E aí eu espero que semana que vem se normalize e a gente possa voltar aos nossos encontros pelo Google Meet, tá? Por enquanto nós vamos ficar nesse formato, né? Talvez alguns não estejam gostando, talvez alguns estejam gostando. Eu espero também que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou produzindo para vocês, né? E vamos continuar vendo de todas as formas a melhor para que vocês possam aprender, tá bom? Então, nossa aula de português hoje, nós vamos estar trabalhando dois novos gêneros textuais, tá bom? Semana passada a gente trabalhou o gênero notícia e hoje a gente vai estar trabalhando dois novos gêneros, que é a charge e o cartoon, tá bom? Então, ó, ambos, né, ou seja, os dois textos, eles podem estar trazendo uma linguagem mista ou a linguagem apenas verbal, tá? Ó, gente, esses dois gêneros textuais têm como uso da linguagem mista e a linguagem não verbal, ou seja, podem trabalhar apenas a imagem ou a imagem e os textos. Outra coisa aqui, ó, a charge, a definição dela, ela traz críticas e acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Quais são as características da charge? Linguagem verbal e não verbal, humor, leitura e crítica do cotidiano, né? Ela precisa de uma contextualização, existem personagens públicas, certo? O cartoon, ele traz sátiras a questões sociais de forma atemporal e universal. As características dele, a linguagem verbal e não verbal também, assim como a charge. Ele traz humor também, né? Tem a leitura crítica da realidade, é atemporal, ou seja, pode ser utilizado hoje como amanhã vai ser, certo? É atemporal, independente do tempo, certo? E o contexto é a própria sociedade, tá bom? Então, só alguns pontozinhos. Outra coisa, gente, ó, já sabem, né? Qualquer coisa, vão fazendo as anotações e vão tirando as dúvidas comigo no privado, tá bom? Então, a linguagem mista, né? Pode ter texto e imagem, e a linguagem não verbal, que é a utilização de imagem ou desenho, assim? Então, o cartoon, a gente vai falar do cartoon, retrata acontecimentos do tempo e lugar, além de tratar dos costumes humanos de uma forma mais cômica. O cartoon, gente, é um gênero jornalístico que expõe e utiliza de humor para levantar questionamentos da sociedade. Assim como a charge, o cartoon pode combinar a linguagem verbal e não verbal para levar o leitor a refletir sobre o cotidiano. E aí, a gente vem aqui para essa imagem que eu trouxe para vocês. A gente observando o contexto da imagem, né? A criança, mãe, já voltei da escola, né? Volta às aulas. A gente já viu aqui. Ele está chegando da escola. A família está o recebendo da mesma forma como receberia se nós não estivéssemos num período pandêmico? Não, né? A gente vê aqui que a família está toda escondida atrás do sofá com álcool em gel, cruz, todo mundo longe, não querendo triscar na criança. Por quê? Por conta do período em que nós estamos vivendo. Então, quando ele diz aqui, utiliza o humor, então ele utiliza, né? Utiliza-se do humor para levantar questionamentos sobre a sociedade. E aí ele combina uma linguagem verbal a uma linguagem não verbal. Assim, uma linguagem verbal, a criança está aqui falando. Uma linguagem não verbal, a gente está vendo aqui que as pessoas estão se escondendo, né, através da imagem, se escondendo atrás do sofá. E é uma linguagem não verbal, eles não precisaram falar para demonstrar que eles estão com medo da situação. É assim? Então, o nome cartoon é oriundo do inglês cartoon, que significa cartão. Esse cartão tem um objetivo, que é a realização de crítica veloz através de uma imagem que possa ser representativa para o leitor e levá-lo a uma reflexão.
Então, aqui a gente já pode levar uma reflexão. Seria o quê? Será que é o ideal o retorno das aulas? Será que devemos esperar mais um pouco? Quais os cuidados que devemos ter? Estamos realmente protegidos fora das nossas casas? Assim, leva aos pensamentos críticos, tá bom? Aqui a gente está falando do cartoon, tá, gente? Então, a charge, né? E a charge evidencia uma crítica sobre um assunto que esteja acontecendo de forma mais específica. Geralmente, a charge é sobre o assunto da matéria principal do dia do jornal ou revista em que foi publicado, né? Então, aqui, a charge, ela é um gênero jornalístico que é centrado em questões atuais, que reflete o posicionamento editorial do jornal ou veículo de comunicação. O nome charge vem do francês, que significa fazer carga, exagerar ou atacar. Esse ataque é pontual, certo? Ele tem um ponto aqui, é algo marcante. Possui relação a um acontecimento específico, por isso as charges são datadas, seu sentido pode se perder com o passar do tempo, certo? Nela é utilizada uma imagem como representação visual de fatos recentes, geralmente contextualizada por uma ou mais notícias dentro do veículo, né? E comumente são utilizadas personalidades e figuras públicas. Seus comportamentos são exagerados ou estilizados para a realização de uma crítica. Então, quando a gente vê aqui, ó, quarentena. Tô aqui pensando, malandro mesmo foi o Ronaldinho Gaúcho, que entrou em isolamento antes de começar esse negócio de quarentena, né? Então, a gente sabe o que o Ronaldinho Gaúcho, ele havia sido preso, né? Por isso que ele tá dizendo que malandro foi ele, que antes de iniciar a quarentena já tinha entrado em isolamento. Então, aqui trazendo uma questão atual, né? Que é a questão do coronavírus também, né? Outra coisa também que ele falou aqui, ó, seu sentido pode se perder com o passar do tempo. Então, com o decorrer do tempo, de todas as coisas que foram surgindo a mais por conta da pandemia, essa questão do Ronaldinho Gaúcho foi até esquecida, né? Ficou no passado. Então, por isso que ele diz aqui, pode se perder com o passar do tempo. E aí, assim, gente, mas se eles têm tudo isso em comum, né, que a gente viu aqui, eles trazem uma crítica, eles têm humor, têm uma linguagem mista, uma linguagem não verbal, né? Então, qual é a diferença entre eles? Qual será a diferença entre a charge e o cartoon, se eles têm uma visão tão parecida assim? Então, a charge, ela possui como característica central a utilização de personagens reais para expor uma crítica de forma exagerada, como uma forma de alerta ou um problema atual, certo? Um problema do cotidiano. Para sua compreensão, é necessária a contextualização aos fatos recentes, geralmente presentes nas notícias. Já o cartoon é atemporal. As questões abordadas estão mais centradas em uma crítica social do qual o leitor está inserido, ou seja, está vivenciando nesse momento, tá bom? Ambos são gêneros textuais jornalísticos, utilizando elementos gráficos de comunicação verbal e não verbal. Gente, outra coisa, uma coisa que a gente pode perceber também, né? Então, aqui, gente, só voltando, a charge aborda temas de cunho político, econômico ou do meio social, de forma satírica ou irônica, e nela sempre irão aparecer personagens situados em um determinado tempo e espaço. É assim que a gente viu lá atrás. Já o cartoon, diferentemente da charge, não se localiza em determinado tempo e espaço, ou seja, é atemporal. Nesse gênero, o comportamento humano e as relações são apresentadas de maneira humorística e crítica. Os personagens podem ser pessoas comuns e estarem situados em qualquer lugar. O cartoon pode apresentar, inclusive, somente a presença da linguagem não verbal. É assim? Então, o que a gente pode perceber aqui deles dois? São pequenas coisas que nós podemos, né,
tirar como diferença de um para o outro. Quando nós observamos aqui a imagem, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Panaca, daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Olha aqui, gente, observando bem essa situação, essa imagem, o que ela pode nos trazer, nos representar? Será que ela é humorística? Ela tem uma ironia? Ela tem um sentido crítico? O que vocês acham? Aqui ela tá querendo fazer o quê, gente? Ela quer chamar atenção sobre um determinado assunto. Que assunto é esse? É um ponto crítico aqui, né? São crianças de rua, sem igualdade, né? Sem os direitos que todos têm. Direitos eles têm, mas não estão sendo cumpridos. Não é assim? Eles vivem na rua, eles não têm um lar, eles não têm mãe, como eles dizem aqui. Daqui a pouco vai dizer que mãe existe também. Né? Ou seja, são crianças desacreditadas de uma realidade em que os demais que têm uma forma mais estruturada vivem. Não é assim? Então, só para recapitular, o cartoon utiliza a ironia e humor e a charge, ela traz uma crítica, tá? Gente, ó, eu tô falando um pouquinho mais rápido, mas eu vou deixar também outro vídeo complementando esse meu. E vocês podem estar fazendo as anotações e tirando as dúvidas no privado comigo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Bye, bye, até a próxima.